Oi, gente. É bom te ver aí, Ju. É bom ver vocês aí, gente. Que bacana. Segunda-feira chegou. Legal. Vamos já começar a segunda-feira já trabalhando. Vamos começar a segunda-feira já pensando espiritualmente, né, na vida, né? Rapaz, a gente precisa ser mais ordeiro, né, nas coisas espirituais, né? A gente precisa ser mais consistente, né? Às vezes a gente tem coisas boas, mas a gente não é consistente, né? E aí as coisas vão se perdendo. Olha, aí eu vou te dizer, já dar um centavo de graça aqui, um centavo para você fazer prosperar. A maioria da prosperidade na vida depende, tem mais a ver com consistência do que com habilidade, sabe? A maioria da prosperidade, da vida, das prosperidades que a gente tem na vida tem mais a ver com consistência do que com habilidade, tá? Então, ser consistente, né, mantendo padrão é melhor. Então, essa foi o meu centavinho de hoje. Vamos para a frase do dia. Frase do dia, vamos lá. Lembra que nós falamos sábado sobre a adaptação, né? Capacidade de se adaptar, né? Adaptar-se é inteligir as suas circunstâncias e usar o que você tem ali a seu favor, né? Isso é adaptar-se. E hoje é teológico. Hoje nossa reflexão é teológica. O que Deus faz revela quem Ele é. O que Deus faz revela quem Ele é. Vamos começar pensando em algumas coisas diferentes aqui. Vamos fazer uma reflexão sóbria aqui, muito sóbria e muito boa. Vamos começar melhorando o nosso conceito de Deus aqui, da divindade. É porque as pessoas estão confundindo, eu tenho percebido, Deus com fé em Deus. Elas estão confundindo Deus com a crença que elas têm em Deus. Nós não podemos cair nesse perigo, tá? Não podemos confundir Deus com a crença em Deus. Deus é um ser vivo, real, independente, né, autônomo e mais interessante, que age. Deus age, Deus é interacional, Deus é verdadeiro. E por que que isso é importante que a gente entende? Talvez isso melhore alguma coisa para você. É porque geralmente a gente está lidando com um Deus que a gente, com o Deus que a gente acredita, que é uma ideia de Deus. É muito fácil a gente confundir o ser de Deus com a ideia que a gente tem de Deus. E qual é a diferença? A diferença é que com a ideia que a gente tem de Deus acaba sendo o que a gente está pensando que ele é. A gente acaba relacionando com a gente mesmo, não é com Deus que é. Entende? A gente constrói uma ideia de Deus, a gente acredita nessa ideia, a gente crê nesse conceito, no final a gente está crendo no conceito de Deus e não na pessoa de Deus. Tipo, relacionar-se com Jesus de Nazaré. Jesus é uma pessoa, não é uma ideia, não é um conceito, ele é real, né? Jesus é real, é verdadeiro, né? Alguém já disse hoje, até a filosofia hoje já derrubou essa ideia. Jesus é real, foi um personagem real, não se duvida mais disso. Só que tem Jesus e tem a ideia de Jesus, e a maioria das vezes a gente se interage com a ideia. É mais ou menos como se fosse um amor platônico. Eu vou tentar te explicar isso. Quando você se apaixona por uma pessoa, mas você não se relaciona com ela. Então você não diz para ela, não se declara para ela, não fala nada para ela, você se apaixona pela ideia, né? A ideia de estar amando, e não pelo amor verdadeiro, não pelo relacionamento que isso traz. Com Deus acontece a mesma coisa. Tem pessoas que estão se relacionando mais com a ideia de Deus do que com o próprio Deus. Bom, você me perguntaria assim, tá, Hebe, mas de maneira prática, como é que isso, o que que isso tem? É que de maneira prática você fica com uma vida espiritual improdutiva. Sabe aquela vida que não sai do lugar? Você está rodando, 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 rodando e
Sabe aquela vida espiritual assim, que as coisas não acontecem, você não toma aquele punch, sabe? Sabe? Você não toma aquele banho de água fria de manhã, sabe? Aquele choque, pá, sabe? Porque você está relacionando com você mesmo, de você consigo mesmo. E você sabe que de você para você mesmo, sabe quando é que essa ideia da fé em si mesmo funciona? Só com narcisistas. E o que os narcisistas têm? Os narcisistas, via de regra, são os iludidos quanto a si mesmos. Quem são os narcisistas? Aqueles que acham que podem, que conseguem, que são vitoriosos, que têm poder, que têm beleza, que são amorosos, que têm amor, que têm. Os narcisistas são verdadeiros, o top do mundo. Só que não. Só que não. Sabe como é que você sabe que quando a vida desaba para o narcisista? Quando ele é confrontado com a realidade. O narcisista é tipo aquele gatinho que olha no espelho e vê um leão, sabe? Ele é um gatinho e acha que é um leão, né? Tipo aquela mocinha que ela tem sua beleza, mas ela olha no espelho e ela acha que ela é Angelina Jolie, né? Isso é narcisista, né? Não, se eu fizer aqui, se eu mexer colar, se vai dar tudo certo. Tudo é só por A mais B, se eu. Não, não, não é bem assim. Se fosse assim, todo mundo conseguia. Existem outras variáveis. Se eu estudar muito para o concurso, se eu estudar certo, se eu estudar bem, se eu tomar Ritalina, se eu fizer o que for, no final eu vou fazer uma prova, vou conseguir a vaga. Eu não sei se é bem assim. Tem que ter um Deus, e há um Deus que age de forma diferente. É por isso que muitas pessoas são religiosas, mas a vida delas é muito, muito fria, muito cansada, muito sem devocional. A leitura da palavra de Deus não queima no peito. O culto é cansativo, não vai ao culto, o culto vai é cansativo, demanda esforço, demanda trabalho, tudo é um consumo de energia enorme. É um consumo de energia enorme. Por quê? Porque não há produtividade, ninguém produz cansado. Espiritualmente, você não está com energia espiritual, com vigor espiritual. E eu preciso te dizer isso, apesar do nosso tempo, é que toda mudança na vida, por exemplo, você fala assim, Heavy, eu quero ter uma mudança na minha vida financeira. Se você me dissesse assim, Heavy, eu quero uma mudança na minha vida financeira, a primeira coisa que eu te diria, primeiro, se eu fosse um coaching, eu te diria, mude sua vida espiritual, então. Primeiro, mude sua vida espiritual. Se você dissesse, Heavy, eu quero uma mudança no meu relacionamento, eu diria, primeiro, mude sua vida espiritual. Se você disser, Heavy, eu quero uma mudança no meu sentimento que eu sinto comigo mesmo, eu estou com ansiedade, eu estou com depressão, eu estou querendo morrer, eu estou muito mal. Eu digo, mude sua vida espiritual. Toda mudança importante, consistente, pertinente, permanente, constante, persistente, permanente, tem que partir do espiritual. Tem que partir desse. A sua energia tem que vir do alto. Porque é muito difícil você ficar produzindo a mesma energia, sabe? É como assim, sabe aquela bicicleta? Você fica ali na bicicleta pedalando, pedalando, e você acha que para a energia voltar para você, ela não volta para você. Então, a primeira coisa tem que ser sua percepção da divindade. Você precisa começar a relacionar-se com uma divindade ou com a divindade, entendendo que Deus é poder, Deus é a fonte de toda energia, de toda glória, de todo poder e de toda capacidade para você ir lá e lutar e vencer. Você acha que Davi foi enfrentar Golias confiando na sua força? Você acha? É menino. Você acha que Davi foi lutar com Golias confiando nas suas estratégias para conseguir o sucesso? Você acha que Davi foi enfrentar Golias confiando que se as pedras têm mais mobilidade? Você acha que Davi foi assim? Não foi nesse lugar aí que Davi foi porque ele estava com uma energia de poder que vem do alto, uma energia que vem de Deus. E essa energia que vem de Deus, não, eu dou conta. Eu dou conta. Eu vou enfrentar. Eu dou conta.
Você acha que os apóstolos que sofreram, eram queimados vivos, torturados, jogados no Coliseu Romano, os discípulos de Cristo, eles iam na sua, porque tinham estratégias, porque tinham planos, que tinham projetos, que eram fortes, eles eram resistentes à dor. Você acha que é por causa disso? Não. É porque eles tinham uma energia espiritual, energia que vem do alto. Tem um texto que diz, vai nessa tua força, né? Na força que Deus supre. A expressão é essa, vai na força que Deus supre. Tá cansado? Tá. Tá estafado? Tá sem saber onde mexer? Tá achando a vida cansativa, enjoada, difícil, ruim, pobre? Tá precisando de energia espiritual. Tá precisando de energia do alto. Tá precisando descobrir essa paixão e ter um relacionamento não platônico, porque relacionamento platônico é lindo, mas é só lindo na cabeça de Platão. Relacionamento platônico não mata a fome de amor, de ser amado. O relacionamento platônico não mata a fome de construir coisas, não mata a fome de que eu quero poder e fazer. Deus se revela naquilo que ele faz. Deus já se revelou para você? Peça a Deus para se revelar para você assim, generoso, gracioso, quente, verdadeiro, real, vivo. Peça a Deus para se mostrar a você e sua vida vai mudar. Quando você enxergar as coisas espiritualmente, aí o resto é efeito dominó. O resto vai melhorando. Tudo vai mudar. Mude as coisas certas e você não vai ter que precisar mudar tudo. Guarde essa frase. Mude as coisas certas e você não vai precisar mudar tudo, porque elas vão se mudar por si mesmas. Basta mudar as coisas certas. Vivendo e aprendendo com a graça de Deus. Salmo 61, verso 4, o final diz, no esconderijo das suas asas eu me abrigo. Eu sei, eu já falei sobre isso, mas eu quero repetir. Deus é abrigo. Deus protege e é acolhedor. Vamos nos abrigar em Deus. Vamos confiar em Deus de verdade? Vamos. Não na ideia de Deus, no próprio Deus. Porque se você se abrigar na ideia de Deus, você vai, diante do perigo, fechar os olhos e achar que o perigo passou. Não vai passar. Você vai fechar os olhos e não acreditar que o resultado do exame é aquele. É aquele mesmo. Confie no próprio Deus, não na ideia de Deus. Preste atenção nisso. Vamos orar. Senhor, quanta coisa boa a gente ouve nesse horário, quanta coisa interessantíssima e quanto despertar de olhos a gente tem. Vida espiritual ajustada, o resto vai se ajustando. Consistente, constante, permanente. Oh, meu Deus. Talvez seja por isso que muita gente está tão cansada, desanimada, e a fé está tão fraca e não está igual Davi, um garoto enfrentando um homem, um gigante e um exército. Talvez não esteja assim. Que eu possa mudar os corações das pessoas que estão desanimadas com esse entendimento de fraqueza de fé. Talvez estejam precisando de uma experiência forte contigo, compreender as coisas, precisam talvez um choque, um banho de água fria de manhã para acordar. Ó Senhor, talvez você tenha que chegar e fazer igual a Ana Maria Braga, acorda menina, acorda menina. Talvez alguns de nós precisemos acordar para perceber que estamos afundando. Nos ajude, abra os nossos olhos e nos dê condições de vencer, superar e vencer. Vencer pelo teu poder, não pela nossa força, pela tua. Não somos narcisistas, somos pessoas que confiam que a força vem do Senhor e o Senhor é a nossa força. Cuide de nós e nos sustente durante todo esse dia e até amanhã, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te sustente.
força em Deus. Te vejo amanhã. Graça e paz.